abertura. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa é uma semana, essa e a próxima semana são 2 semanas especiais, repletas aí de atividades e workshops musicais para enriquecer ainda mais os conhecimentos de vocês. Aproveitem, porque todas as atividades são abertas e gratuitas, tá legal? Então agora o Renato vai começar o workshop Setup para Guitarristas. Com você, Renato. E aí, galera? A maior parte de vocês já tive contato, bastante contato até com uns, né, Bianca? Minha aluna faz 7 anos. Muito legal. Pelo que eu sei aqui, a maior parte é guitarrista. Acho que menos o Pedro é um guitarrista de função, mas ele toca guitarra também, ó. O Lorenzão já ligou a dele, ó. Daqui a pouco ele dá uma palhinha. A maneira com que eu montei esse pedalboard aqui é uma maneira simples que a maior parte dos guitarristas utiliza dessa maneira. Os efeitos ligados nesta ordem, né? E eu tentei simplificar da maior maneira para que a gente não tivesse pedais muito difíceis de encontrar, pedais de boutique, ou pedais muito caros, pedais complicados de funcionamento. Então, eu montei aqui, acho que o pedalboard base para todo mundo que toca guitarra, um entusiasta, gosta do instrumento. E eu pensei principalmente no fato de que vocês, na maior parte, quando estão iniciando, investem numa pedaleira digital, né? Então, vocês compram, às vezes, simuladores, e hoje em dia o que esses simuladores fazem exatamente é emular essa situação de pedais chegando até o amplificador. Então, hoje em dia, qualquer pedal simples, digital, você tem desde a escolha do primeiro pedal até a escolha do cabeçote de guitarra e o microfone que você vai utilizar e geralmente eles também fazem um nome fake para essas marcas famosas que a gente tem aqui. Então, o jeito que eu montei esse pedalboard vai funcionar para todo mundo pensar, inclusive, nos efeitos nos seus emuladores digitais, que pode ser da Boss, pode ser da Line 6, pode ser da Zoom, pode ser de qualquer marca. A maior parte deles hoje trabalha com esse pensamento aqui, né? No passado não era assim, você comprava um pedal e ele tinha aqueles presets esquisitos, mas hoje em dia as coisas estão bem evoluídas, então isso aqui serve para a maior parte, né, dos pedais de efeito hoje em dia, inclusive se você quiser montar o seu analógico dessa maneira. Então, a gente trabalha com 6 tipos de efeitos de guitarra, mais ou menos, né? Os efeitos de ganho, que são os overdrives, as distortions, ou fuzz, né, que é um efeito bastante utilizado nos anos 60, 70, pelo Hendrix, pelo Jimmy Page, né? Uma distorção forte para a época, né? Eu não coloquei uma dessa no pedalboard aqui, porque depois eu explico. Mas eu poderia ter colocado. Então, depois desses efeitos de ganho, a gente tem os chamados efeitos de modulação, que são efeitos como... Eu tenho 2 aqui, né? Esse pedal laranja e o do lado dele. O laranja é um phaser. E o azul aqui do lado dele é um chorus. Então, o que esses pedais fazem é criar uma segunda voz, né? E cada um deles trabalha de uma maneira. O chorus, que é o azul aqui, ele cria essa segunda voz e ele dá uma certa desafinada nela. E o laranja aqui, o phaser,
Ele também cria uma segunda voz, trabalha da mesma maneira. Ele trabalha com filtro de baixa frequência para as duas vozes. E o que ele faz é o seguinte: a amplitude das vozes, elas vão ter momentos diferentes de chegar ao seu ápice. Então, ele vai criar um efeito que parece que as vozes estão girando. Esse aqui é um pedal bastante utilizado pelo Van Halen nos primeiros discos, né? Quando ele gravou Eruption, aquele efeito que parece que a guitarra está girando, é causado por esse pedal aqui, o phaser. E depois, aqui no final da minha cadeia, eu tenho esse delay, que é o meu efeito de ambiência. Aqui na nossa parte da ambiência, eu também poderia ter um reverb, né? E aqui no meu começo da cadeia, eu tenho o meu único efeito de tonalidade, que é o meu wah-wah. E eu poderia ter um equalizer também, mas eu tentei montar o mais simples possível, porque a maior parte dos guitarristas utiliza esses efeitos aqui. Então, e para finalizar, a gente teria os efeitos dinâmicos, que seriam os compressores, né? O compressor funcionaria como um funil, né? Ele pegaria as frequências baixas, cortaria, as frequências altas, cortaria. Então, ele afunila o som. E depois a gente poderia ter os gates, né? Por exemplo, o noise gate, quando você usa um drive muito forte e você quer eliminar aquele chiado, ou você está usando muitos efeitos, e você, no final da cadeia, pode colocar um noise gate. Então, aqui eu tenho um efeito de tonalidade, que é o meu wah-wah, 2 efeitos de ganho, que eu tenho um overdrive, que é o verdinho Tube Screamer, e eu tenho esse Power Stack aqui, da Boss, que eu escolhi esse pedal porque ele vai de um crunchzinho bem Marshall dos anos 60 até um high gain, e ele não fica abelhudo. Então, como é um pedal muito versátil, eu optei por colocar esse aqui, né? Mas aqui no caso, poderia ser qualquer pedal de sua preferência, de um ganho um pouco mais alto, etc. Aí eu tenho aqui os pedais de modulação, que é o Phaser 90, e esse nanoclone, né, o clone da Electro Harmonics, que é um coro super simples. E aqui eu tenho o meu delay, que ele é um pouco mais complexo. Infelizmente, eu não tinha um delay mais simples para colocar aqui. E eu espetei tudo no Marshall JTM30, e ele está todo flat, né? Então, para quem não sabe, flat é quando todos os parâmetros do amplificador estão no 5, né? Então, o meu está no canal limpo. Então, o treble está no 5, o bass está no 5 e o mid está no 5. São esses os 3 parâmetros. Então, é como se a gente trabalhasse com o ampli não acentuando nenhuma frequência de maneira muito diferente, né? Ele ficou flat mesmo. Então, eu vou passar cada efeito com a guitarra limpa e depois eu vou fazendo as combinações mais comuns que os guitarristas usam, né? Então, aqui o objetivo é você conseguir montar entender como é que funciona esses efeitos, e caso você queira montar sua cadeia de sinais, o seu pedalboard, entender essa ordem como uma ordem padrão, uma ordem standard, né? Para o funcionamento dos efeitos. Então, assim, algumas coisas aqui poderiam ser mudadas. Por exemplo, tem guitarristas que colocam os efeitos de modulação antes das distorções, né? Mas isso daí é uma opção, né? Então, assim, algumas coisas no pedalboard, eles não seguem uma ordem tão restrita como eu estou querendo mostrar para vocês aqui.
Mas é importante fazer o seguinte, o delay sempre no final. Porque como ele vai atrasar, criar uma segunda voz de atraso, se você colocar ele antes da distorção, a distorção vai distorcer o delay. Então aí vai ficar bagunçado pra caramba. Mas os outros efeitos, você pode ir manipulando e tentando achar o seu som de preferência. Mas como isso daqui eu tô falando, é um padrão, eu gostei de manter assim para esse conceito de mostrar para vocês como funcionam esses pedaços. Então, eu vou começar, acho que, com esse delay aqui. Então, olha o meu som limpo de guitarra está aqui. Dando para ouvir legal aí? Não estou sem nenhum efeito aqui. E agora eu vou pisar no meu verdinho aqui, ó, no meu delay. O jeito que eu deixei ele aqui é o jeito que eu gosto de usar. Então, ele está com tudo meio curto, né? Ele não está com aquele efeito longo e não está com muitas repetições. Então, ele não está demorando para fazer a repetição e ele não está fazendo muitas repetições. E depois a gente pode explorar isso aqui. Então, eu gosto de usar ele assim. Então, eu coloquei uma ambiência no meu pedal, no meu som de guitarra. Tá bem sequinho. E aqui eu coloquei pouca repetição. Mas eu já tenho um eco. Então, dá pra gente tocar ele limpo, ter essa ambiência gostosa para improvisar. É o jeito que eu gosto de usar ele assim. Se ele ficar muito mais longo o efeito, ou com muito mais repetição, já não, para mim não me interessa muito. Mas o pedal consegue fazer. Eu tenho esse parâmetro aqui, ó, que é o delay range, né? O tamanho do delay. E ele está medido em milissegundos aqui. Ele tem, deixa eu ver aqui se você vê, 1000 milissegundos. Aí ele tem 500, 150 e 15. Não, 125. Então, se eu colocar ele para a direita, ele vai demorar mais para repetir. Se eu aumentar o feedback, que também é um parâmetro normal de todos os delays, ele vai ter mais repetições. O tempo dele vai continuar o mesmo, só que ele vai repetir mais vezes. Então, eu vou voltar aqui como estava. E eu vou diminuir agora os milissegundos. Então, vai ser uma repetição mais rápida. Viu? Logo que eu toco, ele já repete. E se eu quiser aqui de novo, quase não tem mais nada. Agora virou parecido um reverb, né? E também tem o seu interesse, mas eu gosto dele aqui. E aqui eu tenho o parâmetro de level, né, que é a quantidade de mix que ele vai dar com a voz original e com a voz que vai ser repetida, né?
e o tempo que vai demorar essa repetição. Então, aqui, se eu virar sentido horário, se eu mexer nele quando eu toco, tem efeitos muito loucos. Então, eu gosto de utilizar assim, uma repetição curta e sem muito feedback. E aqui me serve também para o som limpo. Em caso, quando eu for saturar, também vai funcionar do mesmo jeito, não vai me atrapalhar em nada. Agora vamos para umas modulações aqui. O chorus, ele tem dois parâmetros, que é a profundidade e a quantidade dessa desafinada que ele vai dar. Eu coloquei a profundidade na chave ligada alta aqui, e aqui está no meio, está 12 horas. Então a gente já vai ter uma ideia de como funciona essa segunda voz desafinada. Vão ter duas vozes, né? Só que a segunda é desafinada. Esse efeito tá a cara do Whitesnake, né? E também os guitarristas de jazz, tipo Pat Metheny, nos anos 80 utilizaram bastante esse efeito, né? Ele ficou bem popular, né? Tanto no rock brasileiro também tem bastante desse chorus, né? Eu gosto de usar esse efeito para esse timbre meio espacial nesses acordes com cordas abertas, né? Mas, se eu quiser diminuir aqui essa quantidade, tem um problema. Caso você queira fazer um instrumental, esse chorus pode ser bem-vindo. Agora vamos para o flanger. Pô, flanger não, phaser. Ele só tem esse parâmetro, que é a velocidade que vai mudar, né? Então, o jeito clichê também de se utilizar esse aqui é com ele às 12 horas, aqui ficou clássico esse efeito com essa configuração. Parece que a guitarra está rodando, né?
As amplitudes, em algum momento, elas se encontram e elas começam a se anular. É isso. Então aqui eu fiz o meu delay, os meus efeitos de modulação, que foram o phaser e o meu chorus. Por enquanto, alguém tem uma dúvida? Eu posso abrir agora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Então, Gabs, você fez sinal que queria perguntar? Ou eu estou enganada? Gabs? Não? Pedro Arantes? Não? Não? Eu posso fazer eu tenho uma pergunta, assim, rapidinho. vai. Lorena. Você tava falando do Flanger agora, né? Você falou do Van Não, Halen. do phaser. Foi o phaser. Você tava falando do Flanger, mas antes você falou do Flanger, ou não? Não, foi sem querer, mas eu tô sem sim, então, mas era do Flanger também pra perguntar. Que o Van Halen, quem você falou, ele usa muitos dois. Uhum. E eles são até um pouco semelhantes, esses dois pedais. Então, se você pudesse, já explicou cada um, mas se pudesse fazer, assim, uma comparação, assim, falando, tipo, então, dos dois. O processo do flanger, ele é mais parecido com o do chorus, né? Só que o resultado é como se... A ideia é você passar o chorus, voltar para o chorus e ter esse resultado do flanger. E aí, no final, pode ser que fique parecido com o do phaser. Só que o do flanger, infelizmente eu não coloquei o pedal no board aqui, o que ele faz é dar aquele efeito de turbina de avião, que se chama, né? E que o pessoal fala que é a turbina, né? Que ele fica... a volta que ele dá e o barulho que ele faz é mais parecido. Você, por exemplo, que gosta de Iron Maiden, tem um flanger muito claro de ouvir, acho que você vai lembrar de falar, na introdução do Number of the Beast, né? Sim. Oi? Não, pode falar. Não, sim, eu lembro. Animal. Então. Tipo, bem claro. Tem aquela... A sensação de volta é parecida, mas aquele lá, ele vai mais rápido. Né? Ele faz um... Aqui a gente tem a sensação de que o som, de que as duas vozes, como elas estão andando em amplitudes diferentes, em alguns momentos elas se encontram. Então ele não faz aquele efeito de jato que o Flanger faz. É chiadão, né? Tipo, ele é mais chiado. O Flanger é mais chiado, né? Tipo, ele como se tivesse um chiado. Mas o processo de funcionamento dele é mais parecido com o chorus. Mais parecido com esse aqui, apesar do resultado não ser parecido. Mas o pensamento desses pedais de modulação é sempre mais ou menos o mesmo. O resultado é que aparece ser diferente. E aqui eu tenho esse miniatura verde, que é o famoso Tube Screamer da Ibanez. Só que esse aqui é um mini. Esse pedal aqui ele foi criado para emular aquela sonoridade de amplificador valvulado com volume alto. Então, quando eu ligo ele é considerado
pedal de overdrive. Mas ele é um overdrive muito redondo e com pouquíssimo ganho. Então, eu vou ligar ele como se ele fosse a minha distorção principal aqui, ó. Então, ele tem 3 parâmetros, que é o tone, o level, que é a quantidade de volume, e a quantidade de distorção aqui. Eu vou colocar ele no meio e tocar um pouco aqui. Ó, então, som limpo. Com ele, 12 horas. Né? Já tem uma sonoridade Steve Ray Vaughan, que usou bastante esse pedal. Agora eu vou colocar ele no máximo. Você vê que eu posso até tocar acordes dele aqui e eu não tenho sujeira no som, né? Um jeito que ele também é bastante utilizado, como ele é um pedal que trabalha bem misturado com os outros, talvez o melhor de todos, né? Por isso todo guitarrista adora esse pedal. É você utilizar ele da seguinte maneira: jogar o ganho no 0 e o level no 10. Então, quando você utilizar ele no som limpo, você vai ter um boostzinho. E quando você estiver utilizando com mais distorção, numa distorção média ou num high gain, ele também vai se misturar bem e dar uma empurrada no som, uma encorpada no som. Então, às vezes, para você fazer um solo, mesmo com clean ou com uma quantidade de distorção, que pode ser até muito alta, ele não vai atrapalhar o seu timbre. Na verdade, ele vai dar uma abrilhantada nele, né? Então, eu vou tocar aqui uma frase só com o meu som clean e depois eu vou pisar nele e você vai ver que o som vem muito mais encorpado. Né? Deu até uma rachadinha aqui. Mas é legal. Ó, sem nada. Agora com ele apertado. Quem gostava de usar ele bastante assim é Gustavo. Quem
conversou de efeitos com ele em algum momento. Ele gostava de usar bastante assim. E agora faltam dois, né? Só a minha distorção mais forte e o wah-wah. A distorção forte eu vou deixar por último por causa do barulho. Eu esqueci de falar, mas geralmente também a gente usa um afinador no board. Só que quando eu estou usando de clipe aqui, que hoje em dia eu acho muito bacana, e eu tiro um pedal do board, ou seja, menos encrenca, né? Menos cabo, menos entrada de fonte. E esse aqui, como funciona muito bem, eu adotei o afinador de clipe. E se a gente fosse colocar ele no pedal aqui, ele viria antes do wah-wah aqui, né? O primeiro pedal de todos seria o afinador. Poderia ser qualquer um que funcione e não roube sinal. Então, agora vem o wah-wah. Existe uma possibilidade de você trabalhar com esse pedal, que é você aumentar ou diminuir o tamanho da sapata dele. Quem tem um wah-wah desse aí, como algumas pessoas que eu sei que tem aqui, você pode abrir o pedal atrás e aumentar o tamanho dele. Eu deixei no máximo, mas os resultados, quando você coloca no máximo, eles não são tão interessantes se você usar tudo. Mas eu queria explorar toda a capacidade do pedal, então eu acabei abrindo ele todo. Ele tem um óleo branco dentro, um negócio esquisito, mas é legal de mexer. Então, para ligar ele, a gente tem que pisar na ponta, o botão dele é na ponta, e você vai sentir o crack. Quando sentiu no pé, ele está ligado. Vou usar o símbolozinho aqui. E aqui você pode se divertir à vontade com o abre e fecha que você faz. Pode ser mais lento, né? Ele é tanto usado assim nesse tipo de levada, né, você fazer algo mais... Também quando você está usando com drive, também funciona bem. Vi o Jimi Hendrix, já toco uma introdução do Jimi com a distorção. Então, agora eu vou vir para que seria a minha distorção principal, que eu peguei esse... Aí aqui vai de escolha, é gosto pra caramba, né? Tem gente que gosta de pedais não tão nervosos, né? Um overdrive um pouco mais forte do que o Tube Screamer, como aquele OCD da Fultone, que virou um santo graal do guitarrista, né? Todo mundo gosta desse pedal, porque ele tem um balanço muito bom, né? Ele não fica muito abelhudo, ele tem um som cheio, né?
e bastante definição, né? Mas eu escolhi esse pedal aqui para colocar hoje, porque é o que eu falei, ele vai desde um som crunch, que a gente fala, né? Uma distorção mais, seria talvez os falantes com volume alto, até um high gain de um amplificador de heavy metal. Assim. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, e também ele não fica, ele não perde a definição. E é um pedal barato também, porque eu não usava ele bastante, mas quando eu estava testando os pedais para fazer isso aqui, ele me impressionou. Então, vamos lá. Eu vou colocar ele no 0, aqui a distorção dele. E aqui eu tô meio fletado, tanto no volume quanto na equalização. Ele tem 2 parâmetros aqui, um de grave e um de agudo. Né? Geralmente os pedais de distorção só tem um tone. Esse daqui ele tem um grave e um agudo. Que eu deixei no meio aqui, às 12 horas também. Então eu vou ligar ele. Olha, ele tem um ganhozinho já parecido com o Tube Screamer no meio ali, né? Então ele está no 0 aqui, né? A distorção dele tá zerada. E eu já tenho esse som de válvulas quentes dos anos 60, né? Bem legal. Aí agora eu posso brincar com esse ganho da maneira que eu achar mais interessante. Então eu já vou subir ele para metade aqui. Quando ele fica na metade, ele já fica mais anos 70. Ou anos 80, já está bem anos 80. Né? Fazer um exercício legal. Se eu continuar subindo esse ganho, ele vai chegar até o heavy metal bem sujão. Eu não vou colocar ele quase no máximo aqui. Legal é que eu continuo mantendo a definição, né? E tenho bastante ganho aqui carregado para fazer qualquer tipo de base.
Então, você vê de onde a gente foi até onde a gente chegou com o mesmo pedal, né? Muito interessante. Então, agora eu vou fazer... Alguém tem alguma pergunta, agora que eu apresentei todos eles? O Zé tem. Pode falar, Zé. A minha pedaleira híbrida, né? São duas. Tem análogo e digital junto. Não sei, ainda não está no assunto, mas eu vou mandar. Queria saber se eu entro com a análoga antes ou depois da digital. Só isso, que eu estou ligando ela depois, né? Você tá ali. Ah, eu sei como você usa. Você usa o USB1. Sim. E depois você usa a digital, né? Sim, sim, sim. Não, tá. Eu acho que esse é o melhor jeito mesmo. Esse mesmo, né? É porque é isso que eu tô falando. Acho que você tem a GT8, não é? Não, a digital é XT Live Ah! Pode. Tá, mais fácil ainda. Uhum. Então, assim, quando você trabalha com essa pedaleira, ela vai fazer exatamente isso. Esse pensamento que eu fiz aqui, de colocar esses pedais, voltando a falar, é exatamente por conta desse tipo de produto, né? Sim. Então, se você for olhar na ordem que ele forma a cadeia de pedais, você vai ter, nessa pedaleira, você tem, eu esqueci o nome de como eles colocam esses efeitos de overdrive. Stomp. E aí ele vai ter esses efeitos de modulação, delay, por último reverb, só que ali no meio dessa, que seria só os pedais que eu estou usando, ele tem a escolha dos cabeçotes e das caixas, né? Dos gabinetes, mais o microfone. Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que se você for usar aquele overdrive, na verdade seria equivalente ao meu verdinho aqui, né? Tá. Então, sim, é antes de todo mundo. Só que a questão é que você não vai... Não sei se você vai ter resultados interessantes se você colocar um outro pedal de overdrive em cima dele. Mas se você usar algum outro... É porque aí pode ter muito harmônico e acabar dando uma sujada no som. Então seria interessante se você usar, por exemplo, uma emulação de Vox ou de Fender, com uma caixa 2 de 12, mais um microfone ali. Eu gosto, nessa pedaleira, de usar aqueles emulação de SM57. Né? Que é o que seria o amplificador usado, né? Que é usado para o falante do ampli, né? E é o que melhor funciona nessa pedaleira. Uhum. Então, eu acho que sim, tem o melhor antes do que... Porque depois, se eu estaria usando depois do amplificador, né? Então, seria como usar depois do microfone, né? Não sei se o resultado seria limpo. Tá. Mas eu acho que tudo vale tentar e testar. Não, mas eu acho que o resultado melhor vai ser ele antes de todo mundo, mesmo. Como eu estou fazendo aqui, ó. Tá, ele é o meu primeiro pedal aqui. Uhum. Né? E depois vai para o amplificador. Não, beleza. Estou usando do jeito certo. Então. O jeito certo é o jeito que soa melhor também, né? A gente acha que fica um pouco com essas questões de o que soa melhor, ou que está certo, que está errado. Eu poderia ter colocado, por exemplo, esse laranja, antes das distorções aqui, eu teria um resultado um pouco diferente, mas não estaria errado. É que eu coloquei desse jeito aqui, porque a maior parte das pessoas que eu conheço aqui está trabalhando com essas pedaleiras digitais e você não consegue jogar esses efeitos
de um lugar para o outro. Eles estão estáticos lá. Entendeu? Então, se você for montar esse efeito, por exemplo, vamos fazer aqui um Van Halen. Eu vou subir aqui a distorção e eu vou ligar o meu phase aqui. Tem um pouquinho de delay e a gente vai ter esse efeito giratório muito interessante agora que eu tô com o drive, né? Não vou ter tanta diferença, né? Só do ambiente. Do jeito que eu programei o delay aqui, ele só cria como se você estivesse tocando numa sala maior, né? Agora eu tô cheio de efeito aqui, mas eu posso brincar agora com o meu wah-wah também, com esse monte de efeito aqui. Conforme eu vou adicionando pedais na minha distorção, ele vai criando cada vez mais corpo, porque tem mais harmônicos abertos funcionando em cima desses pedais, né? Então a saturação fica alto fica alta, né? E a gente acaba tendo uma sustentação sonora muito legal, porque facilita bastante tocar. Se eu fizer só com a minha distorção, vou tirar o delay, vou tirar o phase e vou ligar só o wah-wah, também é uma combinação comum, o wah-wah e o drive. Eu já vou ter mais, vou desligar aqui, eu já vou ter mais sustentação do que sem o wah-wah. E aqui eu não precisei nem usar o meu Tube Screamer para empurrar o meu som, né? Já tenho overdrive e sustentação suficiente com o wah-wah. Aí, se eu for adicionando mais pedais, como delay, ou até colocar o coro junto, aí a gente vai ter muita coisa acontecendo. E tem guitarrista que usa assim, né? Por exemplo,
o Lorenzo e a Bianca, que gostam muito do Zakk Wylde, né? Ele está sempre com o pé no wah-wah e com o chorus ligado, né? Já é um som que eu acho muito carregado, mas também tem bastante guitarrista que usa esse tipo de efeitos todos ao mesmo tempo, né? Então aí vai do gosto e da identidade que você quer criar e etc, etc. Mas aqui eu acho que a gente consegue resolver 100% das gigs que aparecerem na sua vida com esses efeitos aqui, né? Então, se você pode fazer tanto uma gig de pop, uma de blues, uma de soul, uma de jazz. De jazz até poderia ter menos pedais, né? Mas a gente consegue resolver qualquer trabalho que pintar com 6 pedais aqui. Logicamente que no final das contas você tem que optar por uma certa qualidade deles, né? Procurar principalmente pedais que não comam sinal, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes já aconteceu de eu investir no pedal e na hora que eu coloco ele no pedalboard, o volume, quando passa por ele, abaixa, né? A quantidade de som diminui, perde timbre, né? Então isso às vezes acontece também. Principalmente com os pedais de delays mais baratos. Então, quando você for montar o seu, tem que ter pelo menos pedais de alguma qualidade interessante, né? Agora, isso aqui é a Disneylândia do guitarrista, né? Porque você pode tirar ou colocar outro que tenha uma outra sonoridade, outros de outros tipos, não tem muitas regras aqui. Acho que a grande questão é entender o que cada efeito faz e daí usar a sua criatividade para você conseguir os timbres interessantes que você tiver na cabeça, né? Ou até mesmo copiar o timbre dos guitarristas que você gosta. É interessante também uma coisa que eu gosto bastante é ouvir uma música e saber qual é o efeito que aquele guitarrista está usando. É difícil de saber a marca, difícil de saber o ano do pedal, etc. Mas saber qual que é o efeito que ele está usando, eu acho que para o guitarrista é essencial, principalmente quando você for reproduzir essas canções ao vivo, né? Ou fazer uma gravação delas. Tem um amigo que ele está aqui, ele está invisível aí, mas ele adora isso. Fica o dia inteiro procurando os timbres dos discos que ele gosta. E é assim. Então, muita tentativa e erro, mas uma hora você se acostuma com a sonoridade dos pedais, dos efeitos, etc. E como você faria para conseguir um timbre parecido, mesmo que você tenha uma pedaleira digital um pouco mais honesta. Porque hoje em dia os resultados são interessantíssimos, né? Com essas... O próprio seu pod, ou a série GT da Boss, deixa eu ver aqui, tem
Tem a Zoom também, diversas marcas trabalhando nessa emulação de amplificadores, microfones e os pedais e são cópias desse daqui, né? Os efeitos. Né? Então, basicamente é isso, né? A montagem de um pedalboard do começo, né? Então, vou só dar uma recapitulada aqui nos meus efeitos. Eu tenho aqui o meu efeito de tonalidade, que é o meu wah-wah. Os meus efeitos de ganho, que é um overdrive simples e de baixo ganho. E um outro overdrive, que ele vai do baixo ganho até o high gain. Desse pedal eu saio, vou para os efeitos de modulação, que na ordem aqui está o Phase 90, que é um pedal bem clássico. Vou para o meu chorus, que poderia ser qualquer outro também. Eu gosto desse porque ele é fácil de mexer e o resultado é bem interessante, né? Guitarra brasileira tem bastante disso aqui, né? Esse efeito aqui, você toca um acorde assim, parece a guitarra mineira. Não? Espera que eu me enrolei. Acho que o Tony Horta usou bastante uns efeitos assim, né? Como ele tem uma segunda voz funcionando, ele causa uma sensação de delay também. E aí, saindo do meu chorus, eu terminei no meu delay mesmo, com repetições curtas, só para a questão de uma ambiência. Sem, com. É isso. Agora, também se quiserem fazer alguma pergunta, temos mais algum momento aberto aqui. Não? Nada? Alguém quer fazer uma pergunta? No chat a gente não tem nada. Mas... A Bianca levantou a mão? Não? Ok. Então, dúvidas nenhuma de como montar, de qual é a ordem, o nome dos tipos de efeito, né? Então, só para recapitular aqui, a gente tem efeitos de ganho, modulação, de ambiência, de tonalidade e os dinâmicos, que eu não coloquei nenhum aqui, que seria, talvez eu colocaria um compressor antes das minhas distorções aqui. Caso eu fosse precisar tocar alguma coisa clean, que puxasse mais para o country, talvez, eu usaria um compressor para dar estalada no som. Então, esse aqui é o básico de um pedalboard de guitarra, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue resolver qualquer questão, qualquer trabalho que aparecer, qualquer trabalho com banda que nós tivermos pela frente. Né? Tem muito timbre aqui, muita opção de timbre. Tirando, além do fato do timbre da guitarra, né? Que se eu mudar de guitarra aqui, a gente vai ter uma outra história completamente diferente. Se eu colocar, a minha guitarra ela é uma Strato, só que ela está com captação de mini humbucker. Então ela está de alto ganho aqui. Se eu tiver uma Strato com captação original, os timbres sairiam bem diferentes, né? Mais instalados, talvez mais brilhantes no clean também. Então é isso.
Pode soltar todo mundo, Mário. Tá todo mundo aberto. Tá? Todo mundo tá aberto do lado de cá. E aí cada um tem que abrir do seu lado para poder falar. Abre o Fábio. Ô, Fábio, abre aí. Fábio Oriente. Será que ele tá ouvindo? Oi, Fábio. Tudo bem, Fábio Oriente? O Sugiyama tá mutado. pedindo para você abrir. Não, eu abri aqui já. Ele tá. Aqui tá aberto. Você precisa abrir aí do seu lado. Aí, Abriu. muito bem. Abriu. E aí, Fábio? Tudo bem Alguma aí? coisa para perguntar? Prestou atenção? Eu até tinha, mas você já respondeu. O que era? Era um negócio da ordem, se colocasse um compressor aí. Ah, sim. Seria interessante colocar o compressor aqui no começo. Antes do meu verdinho aqui. Poderia ser depois do AUA. Mas... Bom, então, aí eu teria uma outra também. Onde colocar um pedal de volume, se quisesse só pedal de volume. Pedal de volume? No começo aqui, depois do AUA. Depois do AUA. Antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Mas aí Tem gente que coloca no meio do board. Mas são outras... A minha impressão é que se põe antes das distorções, ele vai diminuir o ganho da distorção. Não é? Não, não necessariamente. Depois. Não, pode ser depois também. Então, mas isso que é legal sempre ressaltar, que as ordens, elas seguem alguns bons modos das ordens de pedais, mas não necessariamente elas são estáticas, são regras. Você pode testar e vai colocar no final de todo mundo. Eu sempre na minha loja. Aí eu nunca vi alguém fazer isso. Ou no começo ou depois das distorções. Mas, mas você tirando o volume antes da distorção, você não diminui o ganho da chegada na distorção? Era como diminuir o volume na guitarra? Não, é só diminuir. Talvez diminua o ganho, sim. Mas em teoria, teria que manter. Porque não é como abaixar o volume da guitarra, né? Porque quando você abaixa o volume da guitarra, você tem menos som passando para os captadores também. Então não é. Então não tem nada a ver. Não. Tá, entendi. Porque quando você abaixa aqui, você está mexendo diretamente com a captação, né? Você... É verdade. Quando você abaixa ali, já passou pela captação Tá certo. Então guitarra, seria né? o ideal, entre aspas, seria depois do ar, então. É o comum, né? Seriam dois pedais de expressão, né? Exato. E tem, por exemplo, nessas pedaleiras, o pedal de expressão que ela vem, você pode usar tanto para volume quanto para o AUA, né? É o mesmo pedal para duas funções. Exato. Então, ele está sempre no mesmo lugar lá. Tá certo. Então é isso aí. Então minhas dúvidas eram essa aí mesmo. Mas então é isso. Porque você já montou o seu finalmente? O quê? O seu pedal board. Ah, sim. Eu tenho o quê? Mas eu tenho usado um pequenininho. Mas tá mais ou menos que nem isso aí. Mas eu tenho ali também tem um booster. Que é muito bom. Ah, sim. Que aí, no caso, se eu fosse colocar ele aqui, eu poderia escolher antes da distorção ou depois. Ele funcionaria nos dois lugares, só que com resultados diferentes. Mas poderia colocar depois também. Eu estou usando depois, mas será que antes é? Eu usaria antes, mas depois funciona também. Eu usaria antes para não poluir o meu timbre de distorção principal nunca. Ah, é? É. Porque aí ele só empurra. Só aquece a distorção. Antes. Então ele só empurra, né? Tá. É isso. É que Alguma também pergunta mais alguém?
eu ia falar o seguinte, eu tenho um booster, depois não lembro agora o nome, que ele às vezes funciona mais legal do que o próprio pedal de distorção. Sim, porque se for um... também depende do contexto que você vai usar, né? Você vai usar ele no clean ou quando, com o LCD ligado? Não, com o LCD ligado. Parece que ele limpa a distorção. Não sei. Isso. E... É porque o que acontece é o seguinte, quando você coloca mais frequências, ele comprime, né? Então, tem o efeito funil. Uhum. E então você tem essa sensação de que limpou. Realmente, você pegou um som grande de overdrive e diminuiu, né? Tanto os harmônicos agudos quanto os baixos. Exatamente, é isso aí. Pois então. Lorenzão, uma pergunta? Cara, não sei bem se vocês falaram aí. Você usa esse daí sempre no captador do braço? Mas Qual? era de Peraí, pessoal. um de cada Peraí, vez. pessoal. Vamos fazer o seguinte, um de cada vez. Lorenzão primeiro, depois o Gabriel, que eu tava falando antes. Gabriel, o Lourenço estava falando só um pouquinho, vamos lá. Deixa eu mutar todo mundo, você já repete, Lourenço, um segundinho. Beleza. Lourenço, eu abri você aqui, Sugiyama, te abri também aqui, vocês precisam abrir aí do lado de vocês. Eu abri, Só para né? não ficar confuso, tá, pessoal? Pronto. Já ele responde a sua pergunta, tá, Gabs? Um minutinho, por favor, tá? Vai, Lorenzão. É do distorção e overdrive, mano. Tipo, está para qual que é mais a função de cada um. Eu sei que eles são um pouco diferentes, mas tipo, eles conseguem atingir uma função um pouco parecida também. Então, na verdade, a função... Função não, né? O som mesmo. o som. Então, na verdade, quando a gente tem um distortion e abre com bastante distorção, como está aqui, a onda dele é diferente, né? Ele vai ter uma onda com um formato diferente do que o overdrive. E além de muito mais harmônicos, né? Deixa eu só diminuir o level aqui. Aí. Então você, só para ver de novo aqui o distortion. Uhum. E o overdrive aqui. Então aqui esse overdrive ele tá bem quente, tá gostoso de tocar, mas o outro tem muito mais harmônicos, né? E a função, eu acho que vai depender do gênero que você vai tocar, né? Se você vai para um rock mais pesado, você vai procurar essa sonoridade do distortion. Agora, se você vai para um blues ou um rock clássico, você pode permanecer no overdrive aqui sem problema nenhum. Que o overdrive, na verdade, ele é esse principalmente, ele foi criado para imitar o som do amplificador quando está com muito volume. Né? Então, se eu pegar esse ampli aqui, que está no clean, e eu subir o volume dele para quase o máximo, ele já vai ter uma sonoridade rachada aqui, né, de overdrive. Que é mais ou menos a sonoridade lá dos primeiros rock and roll, né? Que é a sonoridade do amplificador com o volume bem alto, né? E você tendo os falantes tremendo. Uhum. E aí os efeitos de distortion, eles começaram a aparecer com o overdrive
empurrando um amplificador de médio ganho, como os plexes da Marshall dos anos 60, 70. Vai, Gabriel, por favor. Aí, Gabriel. Não, só ia perguntar, tipo, sabe Talkbox? Aquela que você fala num tubo e ele usa... Então, ele é um tipo de overdrive também, porque tem um som bem parecido, tipo... Então, na verdade ele tem um drive, né? Só que o interessante daquele pedal é que o som sai da mangueira, né? Então quem usa tem que colocar aquela mangueira do lado do microfone, né? Então, na verdade, o processo desse pedal é a sua boca ser uma caixa acústica e amplificada pelo microfone. Se você for procurar quem usa esse pedal, o Hit Sambora do Bon Jovi, tem o Living on a Prayer, tem todo aquele efeito, né, de guitarra assim. Mas soa, né, como se tivesse um overdrive mesmo. Mas ali é um efeito bem louco que a sua boca vira a caixa acústica. Você também tinha uma pergunta de captador ali que você acabou não fazendo. Você tá usando o captador do braço o tempo todo ou você tá mudando de captador? Quando eu estou usando distorção forte, eu uso o captador da ponte. Mas quando eu estava tocando aquelas coisas clean e sem distorção, captador do braço. Se eu vier para cá, vou usar o do braço. Muda bastante o timbre. Se eu for usar o overdrive aqui, eu prefiro usar o da ponte. Aí eu prefiro ir no da ponte. Isso aí. Então, agora eu só vou falar aqui para finalizar quais são talvez a marca, né? Então, eu peguei aqui o AWA Crybaby da Dunlop, né? Clichêzão. O Mini Tube Screamer da Ibanez, que também é um pedal clássico. Agora, esse aqui que eu mudei. Eu poderia ter usado aquele Distortion laranja da Boss, que é um pedal bem clássico, o Steve Vai utilizou ele bastante tempo. Mas eu troquei por esse aqui por conta dessas nuances. Esse MXR Phaser 90 aí é exatamente o mesmo que o Van Halen começou a gravar. Aí esse da Electro Harmonix aqui, o Neo Clone, é o meu chorus, porque eu acho ele simples de usar e tem um resultado interessante. E aqui, o mais comum são os guitarristas usarem os delays da Boss, os DD5, DD7, e eu estou usando um da Vox, Time Machine, que é um signature do Joe Satriani, que eu acho ele interessante também, é fácil de mexer, ele é bem limpo e tem os resultados que eu gosto. Então é isso aí, galera. Se ninguém tiver mais perguntas, vamos encerrando por aqui. Alguém gostaria de aproveitar a oportunidade, tirar mais alguma dúvida com o professor? Não? Tudo em ordem? Tudo em ordem, pessoal? Tá bom, então, bem, a gente agradece muito a participação e a presença de todos vocês. Vou agradecer muito o professor Renato,
Eu vou abrir aqui todos os microfones. Deixa eu ver, está todo mundo aberto. Vamos dar uma salva de palmas aí para o professor Renato, né, que preparou esse conteúdo para vocês. Valeu, galera. Parabéns, Valeu por estarem professor. todos aqui, meus amigos. Saúde queridos. aí. Desculpa, te interrompi, foi sem querer. Não, tranquilo. Espero que possamos fazer mais desses, falando de outros efeitos, de outras possibilidades e etc. Ó, pessoal. Legal? Desculpa, Rê, te interrompi. Não. Interrompeu, não. Então, pessoal, amanhã nós temos mais um workshop nesse mesmo horário com o professor Renato, que é o Panorama do Rock 1, e com o professor Renato Sugiyama, de novo na semana que vem, o Panorama do Rock 2, na quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. E ao longo dessa semana e da semana seguinte, nós temos uma série de workshops de diversos temas. Todos e toda a programação está disponibilizada nas nossas redes sociais e no site da escola, tá? www.companhiadascordas.com.br, Instagram, @Companhia das Cordas. Acredito que todos aqui seguem. Tô certa? Todo mundo tá aí? Maravilha, pessoal. Então aproveitem aí essa oportunidade de se aprofundarem e enriquecerem ainda mais o conhecimento de vocês na música. A gente agradece muito a presença de todos vocês e principalmente os professores aqui presentes, Fábio Oriente, e principalmente o professor Renato, que preparou o conteúdo. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo, se cuidem bem e até. Valeu. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Valeu. Sente isso aí.